a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou recentemente que a venda de antibióticos em farmácias só poderá ser feita mediante a apresentação de receita médica. Eu estou aqui com a coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, Márcia Gonçalves, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essas novas determinações. Márcia, primeiro, bom dia, né? Obrigada por nos receber. Márcia, explica pra gente primeiro em relação à receita que o médico deve prescrever. É uma receita comum? É uma receita especial? Quais os dados que devem ter nessa receita? Olha, esse receituário é um receituário que a norma exige que ele tenha informações mínimas. Então, não necessariamente tem que ser naquela receita de controle especial que já existia na portaria 344, que era usada, por exemplo, para prescrição de uma fluoxetina. Então, o que o profissional prescritor tem que realmente se preocupar é com as informações que precisam estar nessa receita. Primeiro, tem que ser, de fato, uma receita em 2 vias, então tem que ser necessariamente carbonada, porque uma via, a primeira, vai ficar no estabelecimento farmacêutico, a segunda via vai ficar com o paciente. E o que deve ter essa receita? Então, ela tem que conter as informações do emitente, seja ele a pessoa física ou a clínica. Que informações são essas? Informações com o nome, endereço completo, telefone, né, o CRM do médico. Então, isso de fato tem que constar. Existem outras informações, claro. Tem que ter toda a descrição do nome do medicamento com a denominação comum brasileira, mas isso os médicos já estão adaptados a fazer. E outras informações que devem constar nessa receita. Tem que ter a identificação do nome do usuário, do paciente, e a identificação do comprador, bem como a identificação de que esse medicamento foi atendido. Porém, esses últimos, os dados do comprador e a identificação de que o medicamento foi adquirido, isso é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico que atender esse receituário. Então, o que tem que ficar bem claro é, não necessariamente precisa de ser o modelo de receituário que já existe na portaria 44, e sim a preocupação que seja em 2 vias e que contenha as informações mínimas estabelecidas na norma. Então, a Anvisa vai publicar um modelo, mas como sugestão e não como obrigatoriedade. Certo. E por que essa resolução veio agora? E também por que só com os antibióticos? Olha, como todos nós sabemos, medicamento, todo ele tem um risco intrínseco na sua utilização. Se não for usado no tempo correto, na dosagem correta, pela duração do tratamento para aquela indicação, pode haver problemas, tanto com o comprometimento com a efetividade, como também casos de intoxicação e etc. Então, a Anvisa já vem, na verdade, estudando essa situação há algum tempo com os antibióticos, né? É também uma preocupação da Organização Mundial de Saúde. Há dados que 2/3 dos medicamentos são prescritos, 2/3 dos medicamentos antibióticos são adquiridos sem prescrição médica. No Brasil, o nosso grande problema é a automedicação, que levou a inúmeros casos e casos muito graves de resistência bacteriana. A legislação que diz que o medicamento, o antimicrobiano, sob prescrição médica, precisa de apresentação da receita, já é antiga, é da década de 70. Porém, isso não era respeitado. Em qualquer estabelecimento que você chega, você sabe que você adquire um medicamento antimicrobiano, mesmo aquele que deveria ter apresentação, sem a prescrição médica. Então, em função disso, a Anvisa decidiu impor maior rigor, né, novos mecanismos de prescrição e maior rigor na dispensação. Por isso que se passou a exigir, a partir de 28 de novembro passado, a retenção dessa receita no estabelecimento. Certo. E como vai ser essa fiscalização nesses estabelecimentos, nas farmácias, nas drogarias? Olha, a fiscalização disso cabe ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
do qual a Anvisa é responsável pela coordenação. Então, existem as vigilâncias sanitárias locais, dos municípios, dos estados, e é quem faz a fiscalização em loco. A gente precisa entender que essa norma, ela tem 2 momentos diferentes. O primeiro momento é que passou a exigir a retenção da receita, mas num segundo momento, que vai ser a partir de 25 de abril de 2011, além da retenção, o estabelecimento que dispensou aquele medicamento, ele vai ter que, além de reter, informar os dados de aquisição de entrada e os dados de saída dos antimicrobianos para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Isso já é feito para os medicamentos tarja preta, por exemplo. Então, a Anvisa tem condições de emitir relatórios, dados de consumo, e esses relatórios servirão também para fornecer subsídios para a tomada de decisão em saúde pública. Então, a partir dessa data que eu mencionei anteriormente, será necessário também o envio desses relatórios de consumo, de utilização mesmo, para a Anvisa, para que a gente possa estudar e aí fornecer subsídios para o Ministério da Saúde também. Os estabelecimentos que deixarem de cumprir a norma, né, por exemplo, que atenderem receituários de forma diferente ou que continuarem dispensando sem a retenção do receituário, eles estão incorrendo em infração sanitária. Então, existe uma legislação que prevê o tipo de penalidade. Normalmente, a penalidade é aplicada de acordo com a gravidade do problema, né? Se existe uma reincidência, né, ou dependendo do risco que expôs a saúde do cidadão. Então, de acordo com isso, as penalidades são estabelecidas, mas a fiscalização in loco, ela já está ocorrendo, né? As vigilâncias sanitárias estão cientes, também participaram da construção do processo e isso com certeza já está ocorrendo.